Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso ter você aqui de volta e que você seja muito bem-vindo todas as vezes. Quando você estiver aqui no YouTube e quiser dar uma olhada nos meus outros conteúdos, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque é muito importante que o YouTube entenda que vocês estão interessados naquilo que eu posso agregar em suas vidas. Nós estamos aqui para somar e juntos sempre seremos mais fortes. Que Deus nos abençoe e vamos embora para mais um conteúdo. Em nossa vida normal, cotidiana, na nossa rotina, nós temos encarado muitos problemas difíceis de se resolver. Um desses problemas é a capacidade de se relacionar com aquele que está ali perto de você. Talvez você não passe por isso, talvez você passe por outros tipos de problema, mas a verdade é que todos nós temos um certo momento em que temos que nos afastar um pouco para pensar, para até mesmo dar uma resposta a alguém. Eu quero chamar você hoje para pensar um pouco sobre isso. Essa reflexão rápida, mas muito interessante, tentará ir até o seu coração, mostrando a você que pode sim ser melhor, que pode sim haver um meio melhor de lidar com esse tipo de situação. Nós somos pessoas felizes como um todo, porque se você perceber, várias pessoas tiram a própria vida por achar que não está bom a vida, por achar que está fora de lugar e até mesmo por não achar uma saída. Nós não temos esse problema, não é? Eu quero perguntar a você, já passou pela sua cabeça esse tipo de coisa? Eu quero trazer aqui para você hoje uma esperança. Eu quero trazer para você hoje, nesse papo reto que vamos ter aqui, uma esperança sobre você que está aí, até mesmo pensando em fazer alguma besteira. Eu queria que você se sentasse agora, aonde você estiver. Se você estiver com o celular, sente e escute o que eu vou dizer. Se você estiver em casa, até mesmo cozinhando e vendo uma televisão, não sei, em qualquer lugar que você estiver e fazendo o que você estiver fazendo, pare um pouco, escute aquilo que Deus tem para falar para você. Essa palavra pode chegar a você e tirar você de uma grande enrascada. Pode ter certeza. A palavra, quando ela chega de encontro às nossas necessidades, elas têm um poder imenso de mudar a realidade até. Eu queria dizer para você o seguinte: nós temos a característica de tentar resolver os problemas de imediato. Isso é normal na sociedade como um todo, com nós, os seres humanos. Nós temos essa capacidade incrível de querer resolver tudo rápido. O tempo para nós é remido, sim. Existe pouco tempo para cada um de nós. Talvez você passe aí sobre a face da Terra 80 anos, 100 anos, eu não sei. Mas, mesmo assim, esse tempo ainda será pouco para você. Porque cada dia que vivemos, queremos viver mais. Eu lembro até hoje que, quando eu era mais jovem, eu queria passar um tempo a mais como adulto, porque via meu pai fazer tantas coisas que eu queria fazer. Uma coisa que ele fazia é ter autonomia sobre o que ele queria fazer. Ele tinha lá as suas vontades e, na minha visão, ele podia ir aonde ele quiser. Ele tinha aquela liberdade assim na cabeça de criança, não é? No caso do meu caso, é o que eu penso. E eu queria dizer para você o seguinte: hoje, olhando para trás e vendo tudo isso, eu consigo perceber o quanto isso é fantasia. Porque se o tempo passa, um dia passou para o meu pai e vai passar para mim, como para você também. Se esse momento que você está passando está deixando você de cabeça baixa, deixando você triste, pensando em coisas que não deve pensar, eu quero dizer uma coisa para você. Esse tempo que você está vivendo agora de agonia, de tristeza, ele vai passar. Por isso que temos que cuidar bem daqueles momentos bons, os momentos onde nós passamos felizes.
Isso sim é um risco que corremos, de perder esses momentos felizes e voltarmos aos momentos tristes. Até mesmo quem nunca passou, chegar a passar. Por isso, temos que equilibrar as nossas atividades. Eu não estou dizendo atividades de correr atrás de uma brincadeira, uma coisa que nos deixa feliz apenas. Não, as nossas atividades de espírito. Nós temos que trabalhar o espírito para que o espírito possa trabalhar por nós. Nós temos que ser aquilo que Deus quer que sejamos, para que Deus possa manifestar a glória dele em nossas vidas. Eu queria falar com você de um texto muito interessante sobre a sabedoria que havia no rei Salomão. Eu quero ler com vocês um texto que fala sobre aquele momento em que aquelas duas mulheres tinham ali os seus filhos e um daqueles meninos morreu na madrugada porque uma das mães tinha dado um vacilo, vamos dizer assim, e o menino acabou morrendo à noite. Eu quero ler esse texto com você, depois eu vou voltar a falar sobre esse tempo que temos, esse momento que temos, que passamos às vezes, que parece tão difícil, mas que, se pensarmos direito, todos nós passamos pela mesma coisa. E eu queria que você aí tivesse agora um pouquinho de paciência, que você já deve estar aí sentado e me ouvindo, ou em qualquer lugar. Preste atenção nesse texto. Veja como Deus trabalha dentro de uma mente. Como eu poderia também usar vários outros textos na palavra, mas eu quero ler esse aqui para mostrar a nós que, assim, para que nós possamos refletir sobre isso e isso sirva de lição. Vamos ler o texto. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou no seio dela. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o filho vivo é meu, e o teu filho é o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo está. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu é o morto. E a outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me então uma espada aqui. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi então as duas partes, o menino vivo, e dá a metade a cada uma. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai então o filho vivo a ela, de modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem tu, nem eu, nenhum de nós, divida ao meio. Então o rei disse: Dai o menino vivo a esta, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta aqui é a mãe dele. Podemos ver aqui que tudo se resolveu com uma pergunta do rei para as duas mães. A resposta delas, diferentemente uma da outra, mostrou para o rei o que ele queria. A verdade é que a responsabilidade pelo ato que você comete, pelo tempo em que você está, vai mostrar a você se você teve sim aquela oportunidade e aproveitou para fazer a coisa certa. Em muitos momentos de nossas vidas, estamos como essas duas mulheres. Uma querendo a bênção da outra. No nosso caso, uns querendo a bênção do outro. Não vejo nada de errado em você procurar exemplos para seguir e fazer igual. Não, isso não é errado.
O que é errado às vezes é a gente querer ser a outra pessoa. Isso não é aceitável. Não é. No caso dessas duas mulheres, uma delas queria o filho da outra, porque ela tinha perdido o filho. Então, naquele momento de fragilidade, ali, de sentimento, era simples. Para quem tinha de Deus a autoridade e, mais do que tudo, um conhecimento e entendimento para dar a resposta certa à pergunta que foi feita. Pois a pergunta revelou ao rei quem era a mãe. Às vezes, quando nós tentamos tomar o lugar do outro, sem querer ser parecido com ele apenas, não querendo tomar o lugar, Deus então trabalha em nossas vidas, nos dando aí a oportunidade de aprender, porque Jesus veio para nos ensinar. Nós nunca vamos ser Jesus, mas queremos ser como Ele. Nós sabemos, sabe por quê? Mesmo porque se eu quisesse ser Jesus, eu queria, no caso, tomar o lugar dele. Não adorá-lo, mas sim ser poderoso como ele para mim poder resolver todos os meus problemas. Essa questão das duas mulheres ali nos mostra o caráter derretido daquela mãe que perdeu o seu filho. E não se importou no momento em que o rei falou que mataria a criança, que cortaria a criança ao meio para dar um pedaço a uma e um outro pedaço a outra. A verdadeira mãe então disse: não, pode dar o neném para ela, pode dar a criança para ela. Enquanto aquela que estava totalmente perdida disse: não, então tá bom, se eu não vou ficar, você também não vai. Hoje eu pergunto para você, se você pensou em qualquer coisa errada na sua vida, em atentar até mesmo contra você, você está se despedindo da oportunidade de conhecer Jesus no sentido de morar com Ele. Aquela mulher que decidiu então que o rei poderia fazer o que quisesse com aquela criança, ela disse: para mim não importa se a criança vai morrer, porque não havia amor pela criança. Havia um sentimento de possessão. Havia um sentimento de querer resolver um problema que para ela existia, que era a falta da criança, porque o filho dela já estava morto. Então ela queria, por inveja, que a outra mãe também ficasse sem filho, se ela não tivesse filho. O ato dela de ter pegado a criança e trocado de lugar de madrugada é que causou todo esse desconforto. Esse ato pode ser considerado um ato quando uma pessoa está totalmente desequilibrada e tenta atentar contra a sua própria vida. Porque o fato ali, a morte ali que falo, não é apenas a morte do bebê que estava morto ao amanhecer. Não, eu falo da morte espiritual que ela tinha dentro de si. Porque uma pessoa, quando ela age por impulso, querendo empurrar a outra pessoa, sentido a um abismo, só para que a inveja que ela tenha seja sustentada. Porque a verdade que aconteceu ali é que uma era invejosa. Ela não tinha desejo no coração de fazer justiça e sim satisfazer a sua própria vontade. Isso leva as pessoas a perderem o foco, a perderem um caminho, a não querer estar naquilo que é real. Você talvez esteja se perguntando: o que você quer dizer com tudo isso que você está falando aqui em relação às duas mães? Eu quero dizer para você que estar do lado certo pode estar a 1 milímetro de você estar do lado errado. Porque estar do lado certo, com nós como seres humanos, como pessoas erradas, que tomamos decisões erradas, por causa de uma decisão pequena, nós podemos ficar do lado errado. Por causa, talvez, de uma decisão pequena, de querer um sentimento de inveja que vai mostrar a você que você tem que ser a outra pessoa, que você não quer que a outra pessoa fique feliz porque você está triste. Talvez a tristeza que você carregue por ter perdido alguma coisa que te interessa muito, ou até mesmo alguém
que você goste ou uma situação que você não consegue vencer, isso tudo pode te levar a um abismo longe de Deus se você não tratar isso dentro dos princípios de Deus. Quando houver na sua vida uma indecisão sobre o que fazer, quanto a quem seguir, paute a sua vida naquilo que Deus diz. Olha, quando Deus diz que todos nós fomos destituídos de sua glória, Ele estava dizendo que todos somos iguais. Então lembramos lá de Jesus falando sobre o jugo. Quando Jesus fala também sobre o jugo, tem tudo a ver com a destituição do homem. Porque quando você julga, você vai ser julgado como você julgou. Porque quando Jesus nos iguala em pecado, Ele dá a você a verdadeira direção. Que direção é essa? Se você errou como todos os outros, se você vai para o inferno como todos os outros, há sim o que se fazer. A resposta de Jesus quanto ao discurso que Ele dava foi muito simples. A Deus nada é impossível. Porque perguntaram para Jesus uma vez: mas Senhor, como é duro esse discurso? Poderá alguém então se salvar? Quando ele fala ali do rico, né? Que é mais fácil mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele diz ali para aquele homem, para aqueles homens, né? É duro esse discurso? Eles perguntam. Jesus então responde, né? Jesus responde com toda clareza: sim, é duro. E poderá alguém se salvar? Aí o próprio Deus então responde, né? Jesus Cristo: ao homem sim é impossível, mas para Deus não. Ele estava dizendo assim: eu sou a única esperança. Eu sou a porta, a única porta que é estreita, mas que leva ao caminho da verdade, que te leva à salvação. Pela porta ser estreita, você, se tiver com pressa, desatento, você pode sim entrar pelo lado errado, pode sim entrar pela porta larga. E eu quero pedir a você, de todo o meu coração, disponha, se disponibilize a estar pronto a receber o que hoje te ofereço. Aí você diz: o que você pode me oferecer? Eu falo assim: nada. Quando eu falo hoje te ofereço, é pela unção do Espírito que está em mim neste momento. Porque o que falo aqui é levado até você para que você entenda que você é especial para Deus e você também pode ser um canal de bênçãos na minha vida. Porque como eu estou fazendo aqui, você também pode fazer aí. Você pode ter o seu canal, você pode ir nas igrejas, você pode ir no seu bairro, aonde você quiser falar de Jesus. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque buscaremos primeiro o reino de Deus. Aquelas duas mulheres estavam ali e aquela história foi contada para mostrar para nós que com a inteligência e com o pensar de alguém que está raciocinando enquanto duas pessoas estão sem saber o que fazer, resolve uma situação da maneira mais equilibrada. A questão é que se você às vezes está num momento em que você pensa até em tirar a sua vida, eu quero te chamar. Não faça isso enquanto você não orar. Se ajoelhe, ore a Deus. Não deixe isso acontecer. Não deixe você chegar nesse momento. Procure ajuda onde você estiver. Não só ajuda de médicos, mas principalmente ajuda do Espírito Santo de Deus, que vai dar a você uma direção. Aquelas duas mulheres foram levadas à presença do rei por causa da mãe verdadeira, que estava desesperada por ter sido roubada. Ela foi roubada ali. E lá, na presença da autoridade, então, aquela mãe que estava quase, vamos assim dizer, desesperada, sabendo que o filho que era dela estava nas mãos de outra, de uma ladra. Eu queria que você, nesta hora, neste momento, pensasse sobre essas coisas. Analise o que Deus tem para você. Esse recado foi curto, esse recado foi ligeiro, mas foi uma meditação que pode elevar a sua alma. Se você prestar atenção em palavras que edificam, jamais você cairá em desgraça. Não, porque você entenderá que tudo que acontece na sua vida está nas mãos do Senhor. E aqui neste mundo, todos fomos destituídos de Deus. Todos. Aqueles que procurarem Deus estarão na presença dele. E aqueles que não se interessarem por ele
ele não poderá fazer nada em respeito àquilo que ele prometeu àqueles que são fiéis e que correm atrás e são justos nas suas escolhas dentro de si. Porque ser justo dentro de si, às vezes, é se entregar, é confessar. E para que possamos ser salvos, a palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar. Que Deus nos abençoe e que você repense sobre os seus atos, sobre o que você vai fazer. Olha, pare. Não faça agora. Ainda há chance de resolver. Que Deus nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui.